Imagine estar voltando para casa numa segunda-feira normal, quando você para no engarrafamento e pelo vidro traseiro do carro da frente você vê a sua filhinha de 5 anos. Agora imagine que alguns segundos depois, ao ligar para casa, você descobre que a sua mulher e a sua filha foram assassinadas de uma forma brutal. Eu sou a Si e hoje é dia da gente conversar sobre o livro As Outras Pessoas. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Si e hoje eu tô aqui pra conversar com vocês sobre o livro As Outras Pessoas, da C.J. Tudor. Eu recebi esse livro aqui na caixinha do Intrínsecos de abril, por isso que ela está nessa edição aqui. Eu vou deixar a capa dele, que vai sair na livraria aí nas próximas semanas, se já não tiver sido lançado, aparecendo aqui na tela pra vocês, tá? As Outras Pessoas é o terceiro livro lançado da C.J. Tudor e também é o terceiro livro que eu leio da autora. Eu sou apaixonada por os livros dessa mulher, acho que vocês já devem ter percebido, já falei sobre eles várias vezes aqui no canal. Tem resenha de O Homem de Giz, que é o primeiro livro lançado dela, eu vou deixar o link aqui nos cards, e também vou deixar o link de O Que Aconteceu com Anne, pra vocês darem uma conferida na resenha dos outros livros da autora. Agora vamos pro enredo. As Outras Pessoas vai contar aí a história do Gabe, que é um homem de 40 e poucos anos, que perdeu a sua mulher e a sua filhinha em um assassinato brutal dentro da própria casa. O que acontece é que na segunda-feira em que aconteceu esse assassinato, ele estava voltando para casa quando ele parou no engarrafamento e ele viu um carro cheio de adesivos estranhos ali e por o vidro ele viu a sua filha dentro daquele carro. E segundo os policiais que atenderam o chamado de emergência, naquela hora a filha dele já estaria morta em casa. É por isso que o Gabe passou os últimos 3 anos morando na sua minivan e dirigindo por toda a rodovia onde ele viu aquele carro estranho, a fim de tentar rever o carro ou encontrar alguma pista do paradeiro da sua filha. Ele nunca desistiu de encontrar a menina, porque pra ele a menina está sim viva, apesar do que os policiais e as evidências e tudo mostra ao contrário. Então ele sempre acreditou que a filha dele está viva sim. Esse é o enredo geral do livro e eu não vou falar muito mais pra vocês, porque como os outros livros da C.J. Tudor, esse aqui é um livro que você precisa começar a ler sabendo o básico sobre ele, para que você seja surpreendida com a história, com o enredo. Apesar do Gabe ser o principal da história e a gente acompanhar aí essa busca dele pela filha, o livro também vai nos apresentar alguns outros personagens que vão se conectar com a história do Gabe de alguma forma. E essa é uma das coisas que eu mais amo nos livros da C.J. Tudor. E aqui não foi diferente. A autora, ela sempre cria uma enorme ramificação de fatos aparentemente aleatórios, mas que no final todos se conectam de uma forma assim magistral. O livro é contado em terceira pessoa e cada um dos capítulos intercala entre um dos personagens. Os capítulos são bem pequenos, acho que o maior dele deve ter aí entre 5, 6 páginas. Então a gente tem esse bate e volta da história a todo momento. A todo capítulo a gente vai conhecer um pouco mais da história desses personagens, saber um pouco mais sobre a vida deles no presente e no passado. E esses fatos, eles são apresentados ao leitor de uma forma que aumenta toda a nossa ansiedade de continuar lendo e sabendo o que aconteceu e o que está acontecendo ali. Os fatos e os relatos aqui, eles são entregues ao leitor de uma forma muito lenta, então eu fiquei até mais ou menos, sei lá, muito mais da metade do livro para começar a entender e formular uma teoria aí na minha cabeça, porque até então eu não fazia a menor ideia do que estava acontecendo, eu não tinha a menor ideia de como todos aqueles fatos iam se encaixar e fazer algum sentido. Então parece que esses fatos são realmente enormes quebra-cabeças que a gente tem que ir montando e tentando entender ali aos poucos. Ele é realmente um livro super eletrizante, que como os outros livros também, desde o prólogo já deixa a gente curiosos e com vontade de avançar na leitura. Então ele tem um prólogo muito impactante. Isso que eu contei pra vocês aí sobre o enredo, ele basicamente vai acontecer nas 3, 4 primeiras páginas do prólogo.
Então a gente já vai ficar curioso aí pra saber o que aconteceu, se o Gabe, ele realmente viu a filha dele ou se aquilo era tudo loucura da cabeça dele. Então, o prólogo dessa mulher já deixa a gente instigado a continuar a leitura. O livro ele vai trazer assuntos como alcoolismo, assassinato, violência infantil. Então ele tem alguns pontos aí um tanto sensíveis, um tanto pesados, tá? E ele é um thriller, assim, com uma mistura de história policial, digamos assim. Ele tem um pouco dessa coisa de investigação policial. E ele também tem um quê de sobrenatural aí na história, que vai acompanhando aí alguns capítulos e se desenrola no final essa parte meio sobrenatural. Então, assim, é um livro com uma história muito bem construída. É uma história muito diferente de tudo que eu já li. Achei, assim, a história muito criativa. E os fatos, eles são apresentados, como eu falei, com várias ramificações. E o fato da autora ter conseguido juntar todas essas peças no final e não deixar nenhuma ponta solta fez o livro ser maravilhoso. Mas nem tudo são flores e eu tenho uma pequena ressalva sobre essa história. Talvez por o fato de os capítulos serem muito pequenos ou ter essa transição de personagens ali a cada capítulo, eu não consegui me conectar tão bem com os personagens da história. Eu não fui tão bem cativada por eles ao longo do enredo. Então isso fez com que eu não desse 5 estrelinhas pra ele. Não sei se foi o momento que eu li, não sei se foi realmente esses capítulos, mas eu não sei, eu fiquei um pouco incomodada com o fato de que eu não consegui me conectar com esses personagens, de sentir o que esses personagens estavam sentindo. Então foi por esse motivo que eu não dei 5 estrelas. Mas, como eu falei, é uma história super bem contada, é uma história muito diferente, muito criativa e que vale sim muito a pena ser lido, como todos os outros livros da autora. Eu devo falar pra vocês que o final dele também me surpreendeu bastante, porque apesar de eu ter criado uma teoria, tem um pequeno fato nesse livro que me deixou assim, sabe, me surpreendeu no final. Eu nunca imaginei que seria aquilo, que aquilo fosse acontecer. Então foi uma surpresa agradável. E, gente, sério, eu indico muito esse livro. Eu vou deixar o link pra compra dele aqui no box de descrição e também vou deixar o link para os outros livros da autora aqui na descrição para vocês conferirem um pouquinho mais sobre eles, tá bom? Lembrando, mais uma vez, que se vocês comprarem por os meus links, vocês me dão uma pequena comissão, que não aumenta o valor que vocês pagam no livro, mas que me ajudam a manter isso aqui tudo funcionando, tá? Vocês já leram livros da C.J. Tudor? Vocês gostam do livro da autora? Me conta aqui nos comentários que eu vou adorar conversar com vocês, tá bom? Ó, não esqueçam de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito, tá bom? Ó, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!